Fala pessoal, Daniel Soria aqui mais uma vez, e agora a gente está indo para o nosso módulo 2 do curso de Inteligência Artificial para Liderança, tá certo? Então vamos para as aulas. Bom pessoal, nesse segundo módulo do curso a gente vai estar olhando um pouco mais para a parte de produtividade e gestão de equipes usando inteligência artificial. O que a IA pode te ajudar no seu dia a dia de liderança e na gestão. Primeiro, eu acho que a parte de planejamento de rotina, certo? Então, a gente trouxe aqui mais um documento, né, um artigo que fala que 68% dos profissionais dizem que não ter tempo suficiente para focar, de fato, do trabalho. A gente gasta tempo planejando reuniões, participando de várias reuniões, parte é retrabalho, e aí quando você vê, passou o dia, passou a semana e você não fez aquilo que precisava fazer. A gente até fala, fiquei tanto em reunião que nem deu tempo de trabalhar direito, certo? Bom, então a gente vai começar primeiramente planejando a rotina utilizando inteligência artificial, tá? E por que a gente pode utilizar a inteligência artificial e por que você deve utilizar ela para planejar a sua rotina? Bom, primeiramente tem esse livro muito famoso do Cal Newport, que é Trabalho Focado, o título mais famoso em inglês, né, que se chama Deep Work, e basicamente ele mostra que os líderes que fazem de fato um planejamento semanal intencional das suas atividades conseguem ter tarefas de mais alto impacto do que os que só fazem por demanda, tá? Bom, e como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar, vamos dizer que muitas das informações que a gente recebe no dia a dia, na semana, elas chegam por e-mail, né? E como a gente já falou em alguns outros momentos, para que a inteligência artificial, para que a AVA, para que o Copilot, qualquer inteligência artificial possa de fato gerar resultados personalizados para você, ela precisa de contexto. Então, se muitas das informações estão chegando por e-mail, onde ali dentro do e-mail você tem o prazo, você tem o que está aguardando uma resposta tua, você precisa, de certa forma, conseguir levar esse contexto para dentro da inteligência artificial, tá certo? E como que a gente faz isso? A gente faz isso com um prompt, igual a gente fez nos outros momentos, né? Colocando aqui um template de um formato de pergunta, tá? Como esse que tem na tela, mais o e-mail de fato, certo? Então, aqui no nosso caso, o formato que a gente está colocando analise meus e-mails e compromissos dessa semana, identifique o que tem, o que tem prazo concreto, o que está aguardando uma resposta minha, reuniões sem pauta definida e o que parece ser urgente, mas pode ser delegado, montando um planejamento sugerido por dia. Então a gente vai, de fato, integrar a informação que chega para a gente com pedidos, com tarefas, que veio por e-mail, informações que a gente tem que responder a alguém, de fato com a inteligência artificial, tá bem? Existem algumas formas de fazer isso. Uma delas é quando o teu provedor de e-mail também te fornece uma IA. No caso, a gente já mostrou aqui a AVA e o Copilot, e o provedor de e-mail que vocês utilizam é o Outlook, e o provedor do Copilot é a Microsoft. Então, de certa forma, essas duas ferramentas já estão quase que integradas. A gente consegue utilizar um juntamente com o outro. Então, a gente vai vir aqui justamente no Outlook, tá? Eu tenho 4 e-mails aqui recebidos de pessoas distintas. E quando a gente olha aqui no canto superior direito, tá? A gente tem o símbolozinho do Copilot aqui. E a gente pode justamente clicar nele e ele vai abrir o Copilot integrado já com o meu e-mail. E ele já até me fornece aqui quais e-mails precisam de uma resposta urgente, tá certo? Então,
ele já, quando eu clico aqui, ele já criou um template para a gente de liste a threads de e-mails não lidos ou respondidos nas últimas 48 horas e que você acha que precisa de uma resposta, priorize, etc. Tá? Ou a gente pode também pegar o template que a gente mostrou lá e colocar aqui diretamente na mensagem. Bom, então eu posso colar aqui aquele template, né, que a gente montou. Então analise meus e-mails e compromissos dessa semana, identifique o que tem prazo concreto, o que está aguardando resposta minha, reuniões sem pautas definidas, o que parece urgente, mas pode ser delegado, e monte um planejamento sugerido para o dia, tá? E aí, o Copilot vai utilizar dessa integração para olhar esses 4 e-mails aqui que estão não lidos e trazer essa informação para a gente, né? Então ele traz aqui, ó, deixa eu até dar um zoom para ler um pouquinho melhor. Analisei 4 e-mails recentes dessa semana, o que tem prazo concreto, alta clareza de deadline. Aí tem aqui o e-mail que se refere, que tem um prazo para sexta-feira, às 17 horas, improrrogável, impacto estratégico na direção e do conselho. O que está aguardando minha resposta? Tem um e-mail que está aguardando a minha resposta, que é esse e-mail aqui, ó, ele fala notificação formal de falhas não resolvidas, que é esse primeiro e-mail aqui, no caso, que está aguardando uma resposta minha, tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue obter resultados onde a própria inteligência artificial integrada com o meu Outlook aqui consegue ler as minhas informações e trazer um panorama da minha semana. É claro que a gente não pode esquecer que a gente precisa perguntar de maneira correta. Então, a gente tem esse formatinho aqui que a gente está propondo, mas você pode ajustar isso daqui, caso você queira saber uma informação específica de algum e-mail e etc. E assim a gente consegue ter esse contexto um pouco mais robusto para a inteligência artificial coletar as informações que nós temos aqui dentro do e-mail, tá? Existem outras formas de fazer isso? Sim, a gente pode, no caso aqui a gente usou o próprio Copilot diretamente dentro do Outlook, tá? E a gente vai mostrar outras formas, mas nesse momento eu peço que você pause o vídeo e teste com algum e-mail real que você recebeu essa semana. Teste aqui no Copilot, aqui no canto superior direito, está aqui o logo dele, ó. Você clica aqui e interaja com o Copilot junto com os seus e-mails que você recebeu durante a semana. Bom, pessoal, então a gente usou aqui direto o Copilot dentro do Outlook. Existem outras formas? Existem. Você pode, por exemplo, imprimir, por exemplo, um e-mail que você recebeu de algum outro lugar, de algum cliente, né? E importar isso como um PDF direto dentro de alguma ferramenta, como no caso, por exemplo, da Ava também. Você pode vir aqui e importar esse e-mail e aí a inteligência artificial vai ter acesso a essa informação, tá? E a partir daí você fazer o mesmo template que a gente fez aqui no caso do Copilot. Analise meus e-mails e assim também ter esse tipo de resposta da Ava, tá certo? Bom, acho que fica claro que você pode fazer isso também com o seu calendário, né? Então, se você vier aqui no calendário, da mesma maneira, vai ter aqui o Copilot, onde você pode conversar sobre os eventos que você tem naquela semana, fazer perguntas sobre o que tem naquela semana, tá? Então analise os meus compromissos dessa semana, identifique o que tem prazo concreto, reuniões sem pauta definida, que aí você pode talvez recusar aquela reunião, ou tem conflitos de reunião, qual que é a melhor para eu participar, por exemplo, tá? E você pode interagir com o seu calendário diretamente aqui, ou também, né, se você exportar esse calendário, se você está usando o calendário em alguma outra ferramenta, você pode exportar isso e
importar isso diretamente dentro da Ava, por exemplo, para que você consiga ter as suas respostas e interação e o contexto que a IA precisa para poder responder sobre essas atividades, ok? Bom, pessoal, eu peço que vocês pausem o vídeo, abram ali a ferramenta, testem o calendário, testem fazer perguntas sobre os eventos que vocês vão ter na tua semana, utilize a Ava também, subindo aqui o calendário e experimentem essa funcionalidade de interagir, interpretar um pouco do que já está no teu calendário da semana usando a inteligência artificial. Bom, pessoal, é isso por essa aula, espero que tenha ficado claro a questão de quanto mais contexto a gente dá para a IA, melhor ela vai analisar ali como utilizar o seu calendário, o seu Outlook dentro das inteligências artificiais que vocês têm à disposição, e a gente se vê na próxima aula.